Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. E hora de falar de política. E, gente, deputados iniciam um pacote anti-STF e quem vai explicar pra gente do que se trata é Mário Flávio. Bom dia, Mário. Olha, Laís, os deputados estavam, né, esperando a eleição ela acabar e finalmente eles tiveram a coragem de colocar isso em pauta na Comissão de Justiça do Senado e da Câmara, né, para pôr um freio nesses abusos de autoridades. Veja, ontem eu vi principalmente alguns, porque tudo nesse país vira uma briga de guerra, vira uma briga de direita contra a esquerda. E agora que o Twitter voltou. Não, mas me permita também, com a história de que o Twitter é a rede social do ódio, eu também concordo não, viu? O povo gosta de brigar lá. Quem despeja ódio é Instagram, é em WhatsApp, é em qualquer rede social. Essa história aí que só tem ódio no Twitter, isso é narrativa, porque argumentaram para justificar a derrubada da rede social lá. Porque o povo que é ruim, o povo que não quer... que a alma cebosa vai ser em qualquer lugar. Pois eu não acho o Twitter o diabo que plantaram, não. Acho que o diabo está nas pessoas e não nas redes sociais. E aí, a gente voltando para a questão do STF, a gente vai para um órgão que tem uma chamada decisão monocrática. Aí, veja, a decisão monocrática ela não deve nunca sobressair a lei. Inclusive, causa constrangimentos para alguns juízes. Os juízes de verdade, né? Porque alguns ministros do STF são ministros, não são juízes. É indicação política e alguns não são nem formados em direito, né? São pessoas que foram construindo a vida e a lei permite isso, então há uma indicação política e o presidente está no poder, seja ele quem for, ele indica lá e o Senado faz essa batina e o ministro ele vai ter como base ali juízes que vão auxiliar ele para que eles possam criar votos. E algumas decisões dessas monocráticas, elas passam por cima de tudo. E isso não pode acontecer. Sabe por quê, Laís? Veja, não é uma questão de direita ou esquerda. É uma questão de que o poder demais nas mãos de determinada pessoa, os excessos acabam prejudicando a maioria. E veja, o que foi que a gente viu? Algumas decisões, por exemplo, as chamadas emendas PIX dos deputados federais. O STF meteu o dedo na ferida e disse não, determinou lá numa decisão monocrática de uma ministra que as emendas não podiam acontecer. Ora, está na lei. Isso é uma questão de prerrogativa de Assembleia do Legislativo, no caso das câmaras federais. Então, como é que numa decisão monocrática uma ministra do Supremo vem e determina isso? Então, foi uma afronta direta aos deputados. E eles reagiram. E agora passou com folga. Esse foi só um dos detalhes. E a intenção mesmo é que não haja tanta interferência no Poder Legislativo. Eu acho que só acontecendo isso para dar um freio nessa casta de ministros que acha que pode tudo, que acha que está acima da lei. E a Constituição brasileira, ela tem que ser soberana. E isso envolve aí a questão dos poderes. A gente o Brasil é formado pela estrutura tripartite, né, que é o poder legislativo, o executivo e o judiciário. E, Laís, teoricamente, ninguém poderia entrar dentro da esfera do outro. O legislativo não deveria estar na esfera do executivo, o executivo não deveria entrar no legislativo e nem no judiciário, tampouco. Por exemplo, uma eleição que vai ter de Câmara Municipal. O executivo vem e diz, olha, eu quero que o presidente seja fulano de tal. E aí os vereadores, os deputados, eles vão, no caso do governo do estado, vão e fazem lá uma movimentação para agradar o prefeito ou quem está no governo do estado. Isso não pode acontecer, isso a prerrogativa tem que ser dos deputados. O mesmo acontece com o Supremo Tribunal Federal. Tem decisões que são tomadas pelos deputados, pelos senadores, o Supremo vem numa canetada só de um ministro, vai e simplesmente muda aquela legislação ao bel entender de quem esteja com o poder da caneta. E por mais
que tenha gente que tenha uma opinião diferente, e a gente aqui está para dar a nossa opinião. Na minha opinião, os deputados acertam em controlar esses excessos e mandam um recado para os ministros do STF, que tudo deve ter limite. Então, o ministro do STF ele não pode ser um todo-poderoso, um Deus, que vai ter no poder de uma caneta a decisão de mudar as leis brasileiras com decisões chamadas monocráticas, ou seja, de uma pessoa só, e ali ela vai e toma uma decisão e simplesmente faz o que quer de acordo com a cabeça dela. Acorda hoje, eu quero que isso aconteça, vai dar uma canetada. Amanhã muda a decisão. A picuinha foi tão grande, já que você falou desse Twitter, e a rede social X, que muita gente nem usa, mas fica brigando por causa dela, mas a gente usa, né, eu, você e tantos outros aqui da rádio, que o dono da rede, antes da eleição, pagou a multa. Pagou, na verdade, as multas, né? Que foram mais de 20 milhões de reais. E lá disseram que tinha ido para a conta errada. E ficou na cara que só queriam liberar a rede social depois das eleições. Então tá muito tudo na cara. Tem um negócio chamado, Mário, que o povo diz assim, a lei fica no entendimento do juiz. Não, a lei é a lei. A lei é a lei. A lei não é uma questão de interpretação que a pessoa interpreta de um jeito. Não é uma redação que a gente está fazendo. Justamente, de outro, né? Tem que cumprir a lei. Agora, é claro que, por exemplo, tem a questão, vamos um exemplo bem raso aqui. Há uma questão de legítima defesa. Às vezes você vai reagir lá numa situação, a história daquela mãe aqui de Caruaru, né, que foi estuprada. Ela, as irmãs e o pai dela queria estuprar a neta dele, que era filha com essa mulher. Pois é. Que ela vai, não aguenta e termina matando uma pessoa dessa. E aí o juiz entrou, entendeu? Não sei se foi o juiz ou foi a juíza, não lembro. Que ela tinha agido pela legítima defesa. Num caso desse, tem que ter uma interpretação dessa. Né? Não é possível que essa mulher fosse culpada convivendo com um demônio desse dentro de casa, que faz esse tipo de coisa. Então, essas situações aí que a gente, a justiça tem que ter uma interpretação um pouco diferente. Existem as exceções, né? Isso justamente, não pode ser a regra. Não pode, justamente, você falou tudo agora, não pode ser a regra. Aí a gente concorda, não pode ser a regra. Então, é isso que os deputados estão tentando frear. Olha, Laís, daqui a pouco a gente vai falar sobre a política aqui de Caruaru, recebendo a Michele Santos, que foi candidata pelo PSOL. A gente está batendo um papo aí com os candidatos aqui dentro do Manhã Cidade. E às 11 horas, dentro do Cidade, entrevista, hoje tem mais um prefeito eleito que vai ser sabatinado. Deixa eu olhar aqui. De Xangrande, né? A lista, ou como dizia um amigo meu, a listra é grande. E essa não é a lista suja, viu? Essa é a lista dos eleitos. É o Sandro Advogado, que foi prefeito eleito lá de Xangrande. É isso. Muito bem, Mário. Obrigada. Roda a vinheta. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente, olha...